Se você veio parar nesse vídeo aleatoriamente, saiba que ele é a continuação de um outro vídeo. Eu estou falando sobre o filme Ponte para Terabithia. Na verdade, eu usei o filme para tirar um tema para poder bater um papo aqui com vocês. E já aviso que contém spoilers. Então, se você não se importa com spoilers e nem em assistir fora da ordem, continue aqui comigo. Agora eu acho que eu vou entrar num ponto mais reflexivo sobre tudo isso, que é o seguinte. O que eu penso sobre esse hábito, agora eu vou ir para um outro lado, que eu tava num lado muito, que magia, né? Então vamos lá. Eu acho que criar um mundo imaginário na cabeça é um indício de uma dor. Talvez signifique que você queira fugir da sua vida. E eu acho que você querer fugir da vida em algumas horas, em algum momento pode ser necessário você se desconectar do mundo real, entre aspas. Eu acho que não tem como você se desconectar totalmente do mundo real, né, gente? Da mesma forma que pode ser bom você ter esse hábito de imaginar, ele também acaba sendo meio perigoso se você for viciado em só viver dentro da sua cabeça. Isso pode fazer com que você esqueça e fuja demais da sua vida e acabe não enxergando a vida real. A imaginação, quando ela é usada da maneira, entre aspas, correta, porque não existe... Eu acredito que não existe exatamente, em muitos casos, o certo ou o errado. Eu não quero falar aqui do que é certo e do que é errado. Mas, enfim. Para melhorar o que eu quis dizer, a imaginação deve ser usada de maneira saudável. É isso. Se a gente não tem contato com esse poder da nossa mente, a gente também sofre, né? Porque a gente vai ficar só olhando pra dureza e pra tristeza e pros problemas do mundo. E isso, para muitas pessoas, causa, um sintoma de depressão preocupante. Mas em excesso, ela também pode causar isso. Então ela acaba deixando de viver a própria vida pra viver só dentro da mente dela. Então ela não vive as coisas reais e uma hora ela vai sentir falta. A gente não pode fugir da realidade, porque a realidade é a vida, certo? E se a gente não consegue ter uma cabeça criativa, a gente vive só da dor, da realidade e da dureza. Mas também se a gente foge da vida, como que a gente soluciona os problemas, né? Porque a gente tá no mundo real. Então, o que faz a vida ter beleza? O que traz a beleza para a vida é justamente a imaginação. É muitas vezes isso que cura a dor, o nosso poder de imaginar. E aí eu vou aqui pular para a parte final, que é a parte triste, né? É a conclusão da história. Então, antes, eu já vou avisando, se você não assistiu o filme, e você não tem certeza se você quer spoiler, agora é a hora de você parar. Porque eu vou contar o final. 1, 2, 3, tô contando o final, hein? Enfim, no final, a Leslie morre, que é bem no dia da exposição, né, com a professora. E aí ele pensa em chamar a Leslie, porém, ele gosta tanto da professora que ele queria ter um momento só com a professora. E aí o que acontece nesse momento? A Leslie, enquanto o Jesse está na exposição, a Leslie vai sozinha pra Terabithia. E nisso, o que diz no filme é que ela foi tentar atravessar e infelizmente a corda, arrebentou. Enfim, ela caiu da corda e não sobreviveu.
Então é um final bem depressivo, muito triste. Mas aí que entra essa coisa da imaginação. Bom, aí o Jesse, ele que já tinha, né? Ela era a única amiga dele. Então ele sofre bastante. Ele volta pro lugar lá pra Terabit, ele tenta achar ela, ele acredita que ela vai estar em algum lugar, enfim, ele sofre muito. Depois de passar, né, por essa dor, por esse luto, ele resolve que ele vai passar por isso terminando a ponte que eles iam criar, né, a ponte para Terabit. Bom, e aí você pensa, agora ele não vai mais gostar de lembrar de Terabit, e não, pelo contrário, é justamente ele ter desenvolvido essa imaginação que ele cura, que ele passa por essa dor. Então é uma mistura da realidade com o poder dele de imaginar. Ele continua indo para Terabit, ele continua acreditando, e essa é a maneira dele de não deixar as lembranças dela morrerem. Então ele encontrou, criando a ponte, terminando a ponte para Terabit, é uma forma de enfrentar a dor, uma forma de passar por isso. Então ele não deixa a imaginação dele morrer. É justamente isso que cura essa dor, né? Que alivia essa dor, que ajuda ele a viver com isso, né? A não transformar isso no fim dele, e sim numa nova etapa da vida. Porque ele aprendeu muito com a Leslie. E a Leslie deixou para ele um poder de se libertar daquela solidão excessiva. A mensagem que eu quero deixar aqui com toda essa reflexão é: não deixe a sua imaginação morrer, porque a gente acaba deixando a imaginação morrer em certos momentos da nossa vida e isso não ajuda em nada. Mas também não deixe sua imaginação ser algo excessivo. Por que eu me conectei tanto com essa história? Porque eu era uma criança sozinha. Eu fui uma criança e também adolescente. E eu tinha essa imaginação também. Eu adorava brincar de que eu tava no mar, que eu era sereia, sei lá, de várias coisas que eu imaginava, né? Mas era tudo brincadeira. Eu nunca acreditei que eu tava de fato nesses lugares, tá, gente? Que é coisa de criança, né? Acho que toda criança tem esse poder imaginativo, né? Então, eu tinha esse hábito de criar essas realidades, esses mundos imaginários também. Eu gostava de criar cenário, personagens. Eu imaginava que eu estava no fundo do mar. Eu gostava muito de brincar de estar no céu, de estar em lugares aleatórios, em lugares psicodélicos. Eu tinha essa imaginação. E eu acho que isso marcou muito pra mim, porque eu realmente vivia muito dentro de mundos paralelos que eu sabia que não eram reais, mas que eram, tipo, a minha diversão era essa. Acho que toda criança tem essa imaginação, só que algumas pessoas ficam viciadas e acaba levando isso para muito além, sabe? De só uma brincadeira de criança. Às vezes você tá fugindo tanto, porque é aí que entra a questão de fugir, né? De uma realidade. Às vezes a imaginação, ela começa com uma diversão, com uma brincadeira, com uma coisa gostosa, mas com o tempo ela acaba virando um escape, né? Uma forma de você querer fugir e não viver mais dentro da sua realidade. Então eu criava isso justamente porque eu queria fugir dessa realidade, né? Eu era viciada, e é isso que acontece, é isso que é o ruim, porque eu era viciada em viver só na minha cabeça, porque só lá era divertido, o mundo real era muito sem graça. As coisas ao meu redor eu sentia as coisas eram assustadoras, as coisas eram vazias. Então eu buscava essa cor, né? Preencher a minha vida com a minha imaginação.
isso me prejudicou um pouco na minha vida adulta, entendeu? Não foi ruim, mas não foi 100% bom, enfim, porque foi justamente entrando na minha vida adulta que eu fui perceber que eu estava tanto tempo dentro da minha cabeça, né, da minha imaginação, que eu não enxergava os problemas, eu não enxergava a realidade, eu não prestava atenção no que era real, no presente, ou no momento presente. Então, eu não soube solucionar problemas que precisavam ser solucionados naquele momento. Então, eu fui deixando as coisas passar, né? Porque eu não me importava em resolver as coisas que precisavam ser solucionadas. Que eu não percebia o tempo passando, né? A gente não tem essa noção. Então, eu não queria resolver os problemas, eu só pensava, não tenho que resolver nada, não tenho que ser nada agora, não tenho que pensar em nada agora. Então eu não fui atrás, né, de enfrentar aquele medo que eu tinha da vida e pensei, não, vou ficar vivendo só aqui, uma hora eu vou. Mas essa hora não chega, né? Se você não pegar e falar, não, agora eu vou aceitar e vou viver as coisas novas, né? As coisas do mundo real mesmo, né? Sem a minha idealização. Eu deixei de me concentrar na realidade, na minha vida. Então, eu deixei de ter uma vida. É isso, eu deixei de ter uma vida. Deixei de correr atrás dos meus sonhos porque eu não sabia enxergar o que, de fato, aonde eu estava de fato, entendeu? Eu passei muito tempo criando muitos cenários de vidas que eu queria ter, de idealização, e não fiz as coisas que eu tinha que fazer, que eu podia fazer, que dava para fazer. Eu não prestei atenção no que estava à minha volta. Eu não prestei atenção nas pessoas, nas oportunidades, em várias coisas. Eu não prestei atenção, porque eu deixei de me concentrar na realidade, de prestar atenção na realidade. E de usar a criatividade, essa imaginação criativa, para criar soluções. Eu deixei de usar isso para criar soluções, para trabalhar o meu cérebro, né, para desenvolver hábitos saudáveis no meu cérebro. Não, isso se tornou excessivo. Então, é isso, sabe? Eu acho que a gente nunca tem que perder esse poder de imaginar. Mas a gente tem que saber a hora de viver a vida real. E até hoje eu tenho essa questão de meu cérebro estar sempre buscando um jeito bonito de ver as coisas. E às vezes as coisas não são bonitas mesmo. E eu sei que isso é muito duro de falar, mas eu acho que parte de enfrentar a vida é aceitar que as coisas doem. E que a gente é um ser humano normal. A gente vai passar pelas dores que a gente tiver que passar. A gente vai ter que aceitar que a gente passa por essas dores, porque é inevitável sofrer. É inevitável a vida. A gente tem que viver. E também não dá pra ficar pensando que só porque a gente passou por uma dor que a gente sofre mais que o outro, que a gente é especial, que a gente tem que ter alguma coisa, alguma recompensa por essa dor. Porque a gente pode ter, né? Mas, tipo, eu mereço. E a gente tem um sentimento de merecimento, de pensar, poxa, já passei por muita coisa, eu acho que eu mereço ser feliz agora, né? Então, mas não necessariamente, né? Porque as coisas não são sempre da forma que a gente imagina e que a gente gostaria, né? E que a gente é um ser humano comum, um ser humano normal. E muitas vezes a gente passa por essas dores e dói tanto que a gente começa a sentir que a gente tem que ser especial e
E é normal passar por dor, todo mundo passa, entendeu? A gente tem que aceitar, porque é inevitável, a vida é inevitável. Então vamos aceitar que a vida ela não é sempre bonita, ela é o que ela tem que ser. Então, eu sei que é muito ruim a gente olhar para que a gente se compara, tem mania de se comparar muito, mas você não tem outra vida para viver além da sua. E é isso, é duro, mas é melhor viver a sua vida do que não vivê-la. Porque você não viver a vida, você também tá vivendo de uma forma difícil. E eu sei como que é. Eu não tô aqui falando porque o que eu quero falar é que a gente tem mania de se fazer de coitado depois que a gente passa por uma frustração. E eu sou essa pessoa. Eu percebi que eu me comporto como uma coitadinha. Entendeu? E sempre que eu me deparo com essa versão de mim que se comporta igual uma vítima, eu penso onde que eu vou chegar com isso? Em lugar nenhum. Entendeu? Então a gente tem que sempre se policiar pra pensar, caraca, será que eu não tô me vitimizando demais? Não, que eu não tô falando pra você anular a sua dor e anular a importância do que você tá sentindo e deixar que as pessoas passem por cima de você, dos seus sentimentos e da importância. Você tem que dar importância para aquilo que você sente, mas você tem que ser corajosa para enfrentar ela, para enfrentar essa dor, que nada tem a ver com ficar se vitimizando, entendeu? E é muito duro ouvir isso, porque esse é um tapa na minha própria cara, porque eu sou uma pessoa que eu sou viciada em me vitimizar. Porque se eu não me vitimizar, eu vou fazer o quê? Enfim. E é isso, galera. Eu sempre percebo isso, né? Mas eu já percebi isso novamente, que eu tô sempre voltando nesse ponto de será que eu não tô muito vitimista? Né? Porque eu passei por uma situação e realmente foi dura, né? Eu quebrei uma perna, então eu era com a cicatriz e foi um momento horrível. Foi um dia horrível, foi uma fase horrível. Ainda tô me recuperando. E aí eu me peguei assim e eu caí numa depressão horrível, né? Porque eu comecei a sentir que eu não tô ficando, não tô fazendo nada direito. É aquela dor de você perceber que você vai ficar com uma marca, né? Porque é uma marca de um momento, mas enfim, é a vida, entendeu? E todo mundo tá aqui pra correr risco, todo mundo tá aqui, nem todo mundo tá sem proteção, mas a maioria de nós está, entendeu? E eu vou fazer porque eu sou especial, mas não especial a esse ponto de me privar de passar pelas coisas da vida, porque a vida não é só pra ser bonita, entendeu? Se a vida fosse só pra ser bonita, ela seria só bonita, mas ela tem horas que ela é horrorosa, tem horas que ela dói, que ela é um monstro, que fica, meu Deus, que ela sufoca a gente, mas aí a gente tem que vencer, e a gente vai vencer como? Sendo forte. Enfim, então a gente tem que usar a nossa imaginação para criar soluções legais, para criar uma vida legal, para enxergar coisas legais. Mas não para se perder. Jamais para fugir da vida. A gente tem que usar para brincar com a vida, igual quando a gente era criança. Mas jamais para fugir. Eu não quero que ser a coach. Eu acho que eu tô falando muito numa posição de tipo, pai. Enfim, mas a gente não precisa levar a sério o que eu tô falando. Mas eu acho que tô aqui no bate-papo, na reflexão das coisas que eu penso, como eu já disse, das fontes da minha cabeça. Então perdoa se eu estiver falando assim numa posição de palestrante. Me perdoe. Não é essa a minha intenção. Não fujam das suas responsabilidades, porque o resultado não é legal. Porque você vai ficar dependente das suas expectativas, daquele sentimento que é gerado pelas coisas que a sua cabeça cria.
E o sentimento nem sempre é real. E sentir coisas através da nossa mente ajuda. Mas a gente tem que saber até que ponto isso a gente pode. Entendeu? A gente é um local muito perigoso de se pisar. Então vamos fazer isso com moderação. Então usem pra enxergar as coisas de outro ângulo. E eu tô falando tudo isso porque um dia eu quis cortar de vez, sabe? Eu quis parar as criações da minha cabeça. E assim, amenizou, né? Eu perdi um pouco desse vício e equilibrou. Só que aí foi pra um outro extremo, né? Porque eu comecei a querer não pensar, não queria mais nada. E tipo, como, sabe? Eu fiquei tão frustrada quando eu percebi que um problema grave meu era esse. Não grave, né? Eu não sei se isso é um problema grave, mas pra mim, da minha perspectiva, eu acho que foi. É assim que eu enxergo, né? Posso estar errado. Enfim. Aí eu quis cortar tudo. E aí eu me enganei. Eu não pensava mais. Eu fugia o tempo todo. Eu só queria olhar a vida real, vida real, vida real, vida real. Aí foi que eu percebi que isso também estava me prejudicando. Porque aí eu comecei a também ficar com a mente mais depressiva. Porque eu já tinha indícios de depressão. Porque eu já tinha muitas pitadas de depressão. Quando a vida real doeu mesmo. Aí eu não sabia enfrentar porque eu não tinha esse outro lado, eu não tinha esse equilíbrio. Aí eu caí numa depressão pior ainda, né? Criar é saudável pro cérebro. Essa coisa de você imaginar, de você ter esse poder imaginativo, ele é saudável pro cérebro. Ele ajuda o seu cérebro a desenvolver hábitos saudáveis também. Então, se você quer cortar, o resultado também não é legal. Mas quando eu me deparava com uma situação que eu não sabia enfrentar, eu ia lá e me afastava das pessoas, das situações, e pra ficar vivendo nas ilusões da minha cabeça. Então, e aí quando esse problema chega na vida adulta, quando você tem mania de fugir da sua vida adulta já, o que aconteceu comigo? Eu comecei a enxergar coisas dentro da realidade que não são realidade, ou seja, ilusões. E é isso que eu quero dizer. Eu acabei tendo o hábito de criar ilusões. Aí existe um momento que você percebe que a realidade que você está enxergando não é real. Acho que ninguém enxerga totalmente as coisas do jeito que elas são. Porque a gente nunca sabe o que as pessoas pensam, o que as pessoas realmente estão sentindo e pensando. Enfim, aí eu comecei a enxergar as coisas distorcidas. O que eu quero dizer é que talvez se você tem esse hábito de criar muitas histórias, você pode ter a tendência de acreditar em histórias dentro da sua realidade que não são reais. Eu não sei se está muito claro, mas tá muito confuso já o que eu quero dizer, mas essas histórias que eu digo são as histórias de fuga. E o que seriam as histórias de fuga? Exemplo, eu tenho uma vontade de ter uma carreira, uma amizade ou um namorado, um relacionamento. Qualquer coisa, né? Aí eu vou lá e eu sinto que eu não posso ter isso na minha realidade. Eu começo a criar um cenário feito das fontes da minha imaginação, né? E aí eu começo a sonhar com isso. Só que aí eu crio cenários dessa coisa que eu quero ter e eu começo a acreditar que aquelas coisas que eu penso são reais. Tipo, que aquele sentimento que eu gostaria que aquela pessoa sentisse por mim, ele é real. E às vezes não é. Entendeu? E aí eu começo a querer acreditar. Aí quando eu vou pra minha realidade, eu começo a achar que eu tô enxergando aquelas coisas da minha imaginação, mas não necessariamente, sabe? É porque eu começo a fantasiar. É como se eu começasse a fantasiar as pessoas para que elas sejam e caibam dentro da minha expectativa.
Só que isso no final não é do jeito que a gente pensa, né? Porque as pessoas estão vivendo a vida delas, elas têm a cabeça delas, o pensamento delas, e nem sempre é do jeito que a gente quer que seja. Então a gente começa a ficar tão obcecado com aquela ideia que a gente quer, que a gente começa a forçar que isso seja real. E aí as pessoas falam, mas isso aí é lei da atração. Não, gente, não. Não, porque é diferente de você se iludir. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, porque você emanar pro universo é uma coisa, né? Aí entra numa questão de crença, né? Entra numa outra questão que eu não quero entrar agora, não quero falar sobre isso. Não que eu desacredite, mas não que eu acredite 100% em tudo, porque eu tenho um pensamento muito doido sobre a vida. Brincadeira, gente. Aquela, né, diferentona que... Não que você não possa sonhar, mas tome cuidado também. Eu já falei isso, eu tô sendo muito repetitiva, mas é porque eu acho que tem várias nuances, assim, vários ângulos que a gente pode prestar atenção se a gente tá exagerando na nossa imaginação. Bom, e aí depois que eu comecei a perceber porque eu comecei a ter atitudes como se aquilo, né, que eu estivesse pensando fosse o que eu estivesse pensando. E aí quando eu me deparei com a realidade de que, nossa, essa pessoa não pensa isso sobre mim, sabe? Talvez essa não seja a oportunidade que eu tô enxergando, talvez isso não seja a amizade certa pra mim, entendeu? E aí eu comecei a sofrer quando eu fui percebendo que eu tava distorcendo as coisas. Por isso que eu quis travar a minha cabeça. Mas foi ruim de qualquer forma. Aí eu parei de acreditar em tudo. E foi um luto. Foi um luto que eu vivi. Foi uma parte minha que morreu. E agora que eu tô voltando a me permitir a brincar de novo com essa minha imaginação. Eu tô falando muito imaginação, me perdoa. É aí que eu me permiti brincar com as possibilidades, né, que a mente cria, mas sabendo que nem tudo é real. Aí que eu comecei a resgatar esse meu poder, entre aspas. É isso, gente. Um dia eu fui fazer terapia também, né? Eu nunca tinha feito terapia séria e eu ainda não... Confesso que eu não faço. Eu ando dependendo ainda da terapia do SUS e vocês sabem como é, né? Não tô falando mal do profissional, mas é difícil de você conseguir marcar e você conseguir ter a atenção que você precisa no momento que você realmente precisa. Então, eu fiz a ponte para a terapia. Eu não podia perder essa piadoca, com certeza não. Inclusive, eu só fiz esse vídeo todo pra fazer essa piada aqui pra vocês, com certeza. Essa piada assim, muito engraçada. Pra vocês verem que eu sou muito piadista. Sou muito engraçada. Continuem aqui comigo, que vocês não perdem, tá bom? Então, gente, eu vou finalizar esse vídeo. Eu não sinto que eu fiz esse vídeo muito bem. Eu acho que eu tô muito confusa. E eu me atrapalhei, porque eu não tô seguindo muito uma ordem. Então eu acho que eu fui muito repetitiva. Eu acho que esse vídeo vai ficar longo, porque eu me repeti muitas vezes. E, eu não falo bem, eu começo a me pensar nas palavras e eu começo a esquecer o que eu tô falando. Eu fico, socorro. Mas eu espero que o que eu tenha dito faça vocês compreenderem o que eu quis dizer, né? E me perdoem por essa bagunça toda que eu fiz tentando explicar isso. Enfim, quem entendeu, entendeu. Se você não entendeu, perdão. E é isso. Se você procura uma pessoa melhor pra explicar as coisas, enfim. Eu vou tentar melhorar essa parte
minha também, nossa, eu preciso conseguir falar melhor, porque eu tenho muitos vícios de linguagem. Geralmente eu falo bem, mas se eu for falar sem pensar, aí entra esse monte de vício de linguagem e eu começo a me atrapalhar. Então me perdoem, tá? Se for chato. Mas enfim, se você chegou até o final do vídeo, você é resistente, você é forte, você é porque você está gostando do assunto. Então, não preciso pedir tanto perdão. Ai. Gente, deixa eu finalizar, deixa eu calar a boca já. E finalizando em vídeo, então, pra chegar numa conclusão. Porque também o que me atrapalha é tanto barulho, desabafos. Pra concluir o vídeo, o áudio, o vídeo, sei lá. Eu quero dizer com tudo isso que não deixe a imaginação de vocês morrerem novamente. E se a gente usa a nossa imaginação para fugir da realidade e não para encarar a vida, a gente está usando ela de uma forma prejudicial. Mas se você usa justamente para encarar a vida, a gente está usando ela de uma maneira saudável. E se a gente tenta matar a nossa imaginação, a gente também está tentando matar a nossa criatividade e também a nossa fé. Porque a fé também tem muito a ver com o poder de imaginar. Ou seja, a gente está tentando se matar, né? E vocês também devem estar querendo me matar de tantas vezes que eu falei a palavra imaginação e tanta enrolação nesse vídeo. Enfim, a gente está tentando matar a nossa alma. A gente tá tentando matar as possibilidades, porque a gente não enxerga. Então, deixem a alma de vocês brilhar, tá bom? Deixem a imaginação de vocês levarem vocês para um lugar bom. Deixem a imaginação de vocês curarem vocês. Não sei se curar é a palavra, mas enfim. Deixem ela te libertar e não te aprisionar, tá bom? E eu vou terminar o vídeo aqui. E fazendo esse vídeo eu cheguei à conclusão que eu não sei falar sobre coisas que eu assisti. Eu não sei falar, gente, eu sou atrapalhada. Eu contei pessimamente tudo que eu queria contar. Eu contei pessimamente tudo. Mas enfim, se você quer saber a história do filme, se você quer saber alguém que fale isso melhor, aí você vai ter que pesquisar alguém que saiba falar melhor, porque é sobre isso. Porque eu só vim falar meus pensamentos mesmo. Eu chego à conclusão também, quando eu termino de gravar esses vídeos, que meu português tá péssimo. Preciso muito arrumar isso. Enfim, esse é o fim do vídeo. Tchau, tchau. Até uma próxima. Beijos.